Na aula de História hoje, o conteúdo é sobre as moradias. Está lá na página 44 do livro de História de vocês, certo? Nesse vídeo, eu trouxe os pontos principais destacados no texto. E nós vamos fazendo a leitura, acompanhe com o seu livro de História, e também frisando as partes mais importantes aqui no texto. Vamos colar uma foto da sua casa no espaço abaixo. Nessa parte aqui, você vai colar uma foto da sua casa. Como no momento não temos como sair das nossas casas, muitas pessoas não têm impressora para poder tirar. Então, essa atividade vocês podem fazer no segundo momento ou desenhar, se você quiser. Agora, faça um desenho bem bonito representando a sua casa. Quem puder colar a foto, ótimo. Quem não puder, faça um desenho bem representado sobre a sua casa. Nossa moradia é o lugar onde vivemos com familiares, amigos ou até mesmo sozinhos. Nela, nos sentimos seguros e protegidos. Nossos antepassados não construíram suas moradias para se proteger da chuva, do frio, do sol e de outros animais. Eles se abrigavam em cavernas ou grutas. Essas cavernas ou grutas são buracos que existem nas rochas. Muitas vezes nessas grutas já haviam animais que lá moravam, e os homens precisavam lutar para conquistar a moradia. Com a descoberta do fogo, ficou mais fácil para o homem espantar esses animais, iluminar a caverna, se aquecer e cozer os alimentos. Observem essas duas imagens que eu trouxe para vocês, representando como era a vida dos primitivos. Vejam que eram em rochas, eles se abrigavam nos buracos de rochas, de cavernas, e para espantar, às vezes, os animais que ali já moravam, eles utilizavam o fogo. E também, o fogo, eles eram utilizados para se aquecer, para cozer os alimentos, né? Mas com o tempo, o homem foi aprendendo a dominar alguns recursos da natureza, como as rochas, as plantas, os metais, e passou a construir suas moradias. Eles não estavam mais se abrigando em buracos de rochas, de cavernas. Eles começaram a construir o próprio local para eles morarem. Com o uso das rochas, das pedras, eles empilhavam para construir suas casas, utilizavam as plantas para fazer o telhado, como vocês podem observar nessa imagem, e metais para fazer objetos de cortar, por exemplo. Com o passar do tempo, então, foram existindo diferentes tipos de moradia. Vamos conhecer detalhadamente algumas delas, certo? Iniciando pelas moradias rurais. São moradias onde elas são isoladas, um pouco isoladas, não há muitas casas ao redor, existe mais flora, fauna, que é o quê? Vegetação, animais, certo? Existe isso mais em volta destas casas. Também elas são vistas mais na zona rural. Não é muito comum vermos, como eu expliquei, aglomerados de casas ou prédios residenciais. As casas são mais afastadas umas das outras, rodeadas de árvores, animais ou produções agrícolas. Temos outro exemplo, as casas de pau a pique, Pequenas construções feitas com madeira e barro, geralmente são vistas em zonas rurais ou em áreas mais carentes. Construídas, eu trouxe aqui para vocês do que ela é feita com barro e madeira, e elas estão em áreas mais carentes, em áreas mais pobres ou na zona rural. Agora as palafitas. Comunidades ribeirinhas costumam construir essas moradias. Trata-se de barracos suspensos por estacas, cujo piso fica acima da água do rio. Tanto no livro de vocês como nessa imagem aqui do vídeo, a gente observa o exemplo de casa palafita. E essas áreas ribeirinhas quer dizer o quê? Essas casas, elas são construídas em locais que, principalmente na época do inverno, eles ficam alagados. Então, elas ficam sob a água. São colocadas estacas, certo? Para que elas fiquem suspensas sobre a água. E elas são feitas de madeira, tá bom?
Atualmente, o aumento da população e a má distribuição de renda, que gera desigualdade social, vem causando também o aumento de construções inadequadas, com materiais e terrenos inapropriados. Lembra que comentamos que a desigualdade social, ela traz sérios problemas para a sociedade? Observem essas imagens aí. Temos duas construções, certo? Que elas estão em locais inapropriados, inadequados. A gente vê várias casas, um amontoado de casas em uma região de extremo risco, que a gente chama de barrancos, construídas sobre barrancos, que geralmente, quando chove, essas áreas correm um sério risco de deslizar. E também temos outro exemplo de casa, que ela possui aí, eu acho que quatro andares, né? E está construída às margens de um rio, que quando chove, esse rio essas pessoas elas devem ter muita atenção, porque se aumenta o volume de água nesse rio, essa casa ela pode ser destruída por conta da água. Acompanhe comigo no livro. As pessoas constroem suas moradias em encostas, às margens de rios ou em morros, com materiais e estrutura que oferecem riscos. Por esse motivo, as prefeituras dos municípios têm um órgão que fiscaliza essas construções, visando a segurança das pessoas. Em muitas cidades brasileiras, é possível perceber o que chamamos de contraste social. No Recife, por exemplo, em meio aos grandes arranha-céus, no bairro de Boa Viagem, fica localizada uma comunidade carente, conhecida como Entrapuço. Quando fala, pessoal, nessa contraste social, quer dizer o quê? Que há um lado onde as casas são extremamente pobres, construídas de maneira irregular, de maneira inadequada, e no outro lado da cidade você tem grandes edifícios luxuosos, que são chamados arranha-céus, que eles são extremamente altos. E também no Rio de Janeiro, é muito comum ver favelas sobre os morros que compõem a paisagem do Rio de Janeiro. Em todo caso, as moradias estão situadas em locais com características próprias. Inclusive, é muito comum adotarmos lugares como marcos de referência e de moradia. Desculpem, e de memória. Então, pessoal, o que são esses pontos de referência que às vezes a gente utiliza para informar outra pessoa, para deixar mais claros o local onde a gente mora? O ponto de referência é quando a gente diz um lugar conhecido, que seja conhecido próximo à nossa casa, que seja fácil de visualizar, um nome também fácil de memorizar. Por exemplo, aquelas pessoas que moram em ruas que não são tão conhecidas, e alguém pergunta um ponto de referência, me dê um ponto de referência de onde você mora. Aí você diz, eu moro próximo ao mercado de João, ao supermercado de João. Se o supermercado de João é um ponto de referência, ele é um lugar conhecido, vai ser fácil de visualizar e também fácil de memorizar. Por isso que utiliza esse ponto de referência, que geralmente a gente usa, como eu falei, para tornar mais fácil o encontro, o endereço destinado. Temos agora o estudo das moradias indígenas. Os indígenas têm uma forma de organização social bem diferente da que estamos acostumados a ver nas grandes cidades. Geralmente, nas aldeias, todas as atividades são voltadas ao coletivo, inclusive a construção de moradias. As ocas abrigam dezenas de famílias indígenas que socializam e partilham a vida sem grandes problemas. Então, pessoal, a maneira com que as tribos se organizam é que define também os tipos de moradia. Em uma oca coletiva, moram várias famílias indígenas. Em uma oca individual, mora uma família indígena ou apenas um indígena, certo? Vamos agora ao estudo das moradias quilombolas. Ainda no Brasil colônia, os negros trazidos da África para o trabalho escravo, no Brasil viviam nas senzalas, espaço para as pessoas escravizadas com péssimas condições de subsistência. Cansados do humilhante trabalho escravo, muitos negros fugiam e formavam os quilombos, onde sua cultura era respeitada por todos. Ainda hoje há vários quilombos espalhados pelo Brasil que preservam a cultura
africana. Nessa imagem, pessoal, a gente observa uma senzala. Era onde os negros, vindos da África, trazidos como escravos, eles eram obrigados a morar. Era uma estrutura bem precária, e muitos negros, né, ficavam utilizando esse mesmo espaço. E cansados do trabalho exaustivo que eles passavam, né, cansados de sofrerem agressões, muitos deles acabavam fugindo. Eles fugiam e formavam quilombos no meio da floresta. Eram casas, como esse modelo que eu trago aqui para vocês. Tem um modelo em foto e tem um modelo em desenho representando, certo? E eram nas moradias quilombolas que eles encontravam um refúgio para poder sobreviver diante de tantas agressões, de tudo que enfrentavam e resistir. E recebe esse nome de quilombos porque era uma espécie de comunidade, certo, composta só por ex-escravos. Temos também as moradias urbanas. Essas moradias são muito variadas, são construções antigas e até modernas, utilizando concreto, ferro e cerâmica. Também tijolos, telhas, azulejos, entre outros, né? São as chamadas construções de alvenaria. São de alvenaria, como eu falei, por serem construídas com materiais como tijolo, ferro, concreto, telhas. E, dependendo da época, podemos ter construções antigas ou modernas. Eu trouxe uma imagem representando uma casa mais antiga e uma casa mais moderna. É um tipo de moradia, certo? Só que com o passar do tempo ela foi se modificando, né? Ficando mais sofisticada. Até agora a gente viu então os diferentes tipos de moradia, percebemos que eles podem ser construídos de maneira diferente, com material diferente, e que eles sofreram modificações ao longo do tempo, né? As formas que a gente diz a estrutura física, ela foi se modificando com o passar do tempo. É importante destacar, entre esses vários tipos que a gente viu até agora, que existem aquelas que a gente chama de construções regulares, que são as casas de alvenaria, edifícios, apartamentos. E temos as construções irregulares, que são moradias, mas que oferecem, assim, não passam tanta segurança, oferecem riscos, né? Que são aqueles barracos, que é feito de papelão, madeira, as casas de palafitas, que são construídas em regiões ribeirinhas, que são próximas aos rios, né? O que ficam sempre com alagadas. E temos as encostas, que são lugares de extremo perigo, porque também quando chove corre o risco de deslizamento. Bom, pessoal, por hoje terminamos a nossa aula de história. Vocês ficam agora com as atividades que já foram enviadas no cronograma que está no grupo. Um grande abraço a todos e até a próxima.